Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Leandro. Meus irmãos, vamos abordar um assunto hoje sobre uma religião que ela não é tão conhecida aqui no Brasil, mas nós sabemos que no continente africano ela é bem conhecida. Vamos falar no vídeo de hoje sobre o animismo, sobre as práticas do animismo, o que prega o animismo. E nós vamos comparar à luz da Bíblia. O que nós podemos comparar entre o animismo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E o que é o animismo, meus irmãos? Você que me assiste aí. O animismo, ele tem um livro aqui que eu tenho, que ele diz assim, ó. Foi em 1871 em que Edward Burnett Taylor introduziu o conceito de animismo no estudo do fenômeno religioso, querendo com ele afirmar que para o homem primitivo tudo era dotado de uma alma. A experiência da alma feita através dos sonhos estava na origem da crença religiosa. Temos assim uma crença em seres personalizados mas incorpóreos, como as almas, os espíritos e os deuses, e que constituiria a forma típica de religião primitiva. Então, o que o animista crê? Ele crê que a pedra tem alma, ele crê que as rochas têm alma, ele crê que as árvores têm alma, ele crê que tudo aquilo que nós sabemos que não possui vida, eles creem que tem alma. Aí outro trecho do autor diz assim no livro: os animistas acreditam que existem espíritos que vivem por toda parte, dão vida e protegem todas as coisas. Assim, segundo a mentalidade animista, há espírito nas rochas, nas árvores, nas sementes, na água. E nas pessoas, estejam estas últimas vivas ou mortas. Então eles creem nisso, o animismo. E se aí você formos estudar um pouquinho sobre essa questão do animismo, nós vamos ver que ele é muito forte lá no continente africano, meus irmãos. Porque o continente africano há muito também sincretismo religioso. Nós podemos ver até as religiões de matriz africana que hoje existem no Brasil, que a gente vai abordar também no canal. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. A origem deles foi no continente africano. E o animismo também, nós vamos ver aqui que o animismo, a origem dele foi o que? O continente africano. Aí nesse livro que eu peguei aqui, ele diz assim, ó: o animismo é uma religião baseada em um conjunto de crenças no culto dos espíritos que está presente em todo o mundo, especialmente naqueles países onde ainda não foi implantada uma religião institucional como o cristianismo. Podemos encontrar tradições animistas entre as tribos primitivas ou povos que ainda se mantêm isoladas da civilização e conservam suas próprias tradições entre as tribos aborígenes de países africanos. Aí diz aqui, da Oceania, da Ásia, entre os indígenas das três Américas. Então, por exemplo, quem geralmente é animista são os índios, são as pessoas que vivem de forma isolada, porque eles aprendem de forma oral aquela tradição que eles cultuam, no caso, os cultos relacionados ao animismo. Então nós vemos aí a importância de se pregar o evangelho e de se enviar missionários para que essas pessoas elas possam ouvir o evangelho que conduz o pecador ao arrependimento e à salvação. Porque o animismo, ele o animismo não é uma religião que tem, digamos, uma estrutura, não tem uma escritura, não tem algo ali documentado. São crenças que são passadas de tradição oral, de geração para geração. E aí nós vemos aqui que no animismo, os homens e as mulheres com conhecimento especial do mundo espiritual são chamados curandeiros, bruxas, xamãs ou feiticeiros. Os praticantes do animismo vão até essas pessoas para obter ajuda e proteção dos espíritos e através de rituais de magia e feitiçaria. A espiritualidade animista pode ser uma faca de dois gumes. Por que isso? Pois os animistas a usam tanto para praticar o bem como para agradecer por um benefício alcançado, como também para fazer o mal contra os outros, sobretudo se for inimiga. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o animismo ele possui elementos sincréticos de outras religiões que nós vamos abordar nesse canal. Mas nós vemos aqui que é digamos que é uma religião que ela possui muito misticismo. Ela possui muitos elementos que levam a pessoa a crer em algo que não se deveria crer. Mas óbvio que está inserido no contexto cultural que essas pessoas vivem, né?
O que nós podemos perceber aqui é também que esses animistas, pessoas que praticam animismo, são pessoas cheias de temores e de superstições. Diz aqui o autor do livro: os animistas olham os lugares, árvores, rios, os estrangeiros, não da mesma forma como os não supersticiosos os olham, como simples coisas ou objetos. Os animistas estão sempre preocupados em agradar os espíritos, e se alguma coisa acontece com alguém, pode ser castigado o presente destes. E ainda que a ciência atribua uma causa óbvia para determinado fenômeno, isso não entra na mentalidade animista, que é uma forma de mentalidade ainda muito primitiva de viver e viver a vida. E então, aqui nós vemos, meus irmãos, que os animistas são pessoas supersticiosas. Você aí que nos assiste, você é supersticioso? Você que crê em Cristo Jesus, você que já confessou seus pecados, já se arrependeu, vemos que a origem dessas superstições está no animismo, está em crenças pagãs. E aí a gente analisando aqui a questão do animismo, nós vemos que aqui no animismo eles têm alguns elementos religiosos na questão do animismo. Aí diz aqui o autor que eles possuem um elemento chamado mana. O que é a mana? É a força impessoal que estaria em todos os elementos da natureza, dando-lhes vida, animando-os, dando-lhes movimento. Um dos elementos que eles creem, chamado mana. Outro elemento aqui que tem no animismo é o xamã. O que é o xamã? O detentor de poderes especiais recebidos de divindades, que mantém o domínio religioso do grupo através do medo, uma vez que é olhado como capaz de fazer o bem e o mal. Olha que interessante isso. O detentor de poderes especiais recebidos de divindades que mantém o domínio religioso do grupo. Então aqui eles atribuem ao xamã um ser que detém poderes especiais recebidos de divindades que eles creem, no caso, né? E aí esse xamã, ele tem poder de fazer o bem e o mal. Olha isso, meus irmãos. Olha isso, como nós precisamos conhecer um pouco sobre religiões que não são muito faladas aqui no Brasil, porque se um dia nós formos enviados para tribos indígenas, para povos primitivos, temos que saber o que essas pessoas pensam. É óbvio que isso não é muito difundido no Brasil, mas se você conversar com missionários que vão para a Amazônia, que vão lá para o Peru, para o meio da Amazônia, muitas tribos indígenas do Brasil, elas creem nisso. Tribos africanas, os aborígenes, eles creem nisso. Outro elemento aqui do animismo, fetiche. Objeto ou elemento da natureza do qual emanaria algum tipo de poder sobrenatural, que adviria naturalmente ou após algum tipo de ritual no qual o xamã conferiria poder àquele elemento, normalmente utilizado para produzir um bem ou um mal a alguma pessoa. O fetichismo é o culto a esses objetos ou elemento. Então veja que eles também creem em fetiches. Quantas pessoas aí você conhecemos que creem em fetiches? Em fazer... a pessoa pega um objeto ali, determinado objeto, acha que aquele objeto tem poder. Acha que aquele elemento, aquele objeto, ele possui algum poder especial. Vemos que isso provém do animismo. Ele cita aqui mais 3 elementos aqui. Ele fala sobre um elemento chamado totem. Objeto construído quase sempre de madeira, que é venerado como um ídolo protetor contra os maus espíritos. Isso se assemelha à crença que a gente conhece da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que no caso católico eles fazem imagem de gesso, né? E quando você fala com o católico, ele diz que na verdade ele não está adorando, ele está apenas venerando. Eles entram naquele jogo de palavras, dadulia, hiperdulia. E tem outro termo que agora eu não me recordo. Mas veja que, quando a gente passa a estudar sobre as religiões, nós vemos que tem muitas coisas que, em algumas igrejas que pregam o evangelho, que são elementos que são trazidos de outras religiões para o evangelho. Por isso que nós temos que estudar, meus irmãos. Outro aqui que ele cita, os tabus, atos e costumes proibidos, geralmente pelo xamã, que é o xamã detentor de poderes especiais, e que trariam maldições sobre quem rompesse com eles, praticando o que é proibido. São passados de geração em geração
E normalmente os indivíduos os têm arraigados em seus costumes sem saberem nem mesmo a origem da crença e costume tão rigoroso. Ou seja, no animismo, se lá a pessoa lá que digamos na tribo ou lugar que crê no animismo, se ela falar que isso não pode fazer, mas por que não pode? Não, porque o meu pai falava que não podia, porque o meu avô falava que não podia. São coisas que vão precisar de direção para geração, mas sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Aí você pode falar, não, mas isso também existe no Evangelho, a questão do inferno, a questão. Mas, querido, o Evangelho que nós cremos, a Bíblia que nós cremos, ela possui fortes elementos. Ela possui. A história nos dá conta de que os fatos que a Bíblia narra são verdadeiros. Se aqueles fatos que no passado são verdadeiros, por que os fatos que narra futuramente não serão verdadeiros? E a Bíblia nos dá várias provas. Aqui, nós estamos tratando apenas de elementos de tradição oral. A pessoa pode inventar uma história e passar para frente. Se ela diz que ela tem o poder de uma divindade especial. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer aqui. Outro elemento aqui que ele diz sobre os rituais de purificação. São práticas religiosas indicadas ou lideradas pelos xamãs e que visam a purificação espiritual do indivíduo. Normalmente são ritos que contêm elementos penitenciais. Olha isso, meus irmãos, rituais de purificação. É por isso que a gente vê, quando vamos ver esses movimentos religiosos, como eu já mencionei aqui, a Umbanda, o Candomblé, muitas das práticas deles provêm daqui, do animismo. Eles pegam elementos de várias religiões e formam, no caso, o corpo de doutrina deles. Só que eles não têm uma estrutura sentada, uma estrutura escrita para que possa todo mundo fazer da mesma maneira. São tradições apenas orais. E outro aqui aspecto, para terminar, que é o último aqui, fala sobre a necrolatria. O que é a necrolatria? Veneração de mortos em rituais e cultos, onde são invocados inclusive com o objetivo de angariar sua proteção e intermediação com as divindades ou espíritos. Então vemos aqui que os animistas, eles praticam a necrolatria, meus irmãos. É a veneração de mortos em rituais e cultos. Então nós vemos aqui que quando você vê alguém venerando um morto, invocando algo sobre aquele morto, alguma coisa, isso provém do animismo. E aí nós vemos que a maior parte da África é animista, meus irmãos. Diz aqui nesse livro que eu estou aqui, sobre a enciclopédia das religiões, ele diz aqui que na África existem mais ou menos 200 milhões de pessoas que praticam animismo. Vejam como nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Veja como nós precisamos falar das escrituras sagradas para essas pessoas. Porque são apenas tradições passadas de forma oral. E aí quando você fazemos ali uma comparação entre o animismo e a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? A Bíblia nos diz: em Jesus Cristo não há ensinamento que leve o crente a crer em objetos de poder, porque o poder de Deus para o crente que o vivifica está na palavra de Deus, que deve ser interiorizada em seu coração. Está lá no Salmo 119, 93, em Romanos 5, 1 ao 2, que Paulo nos ensina que eu e você, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós, como servos de Deus, nós não temos que crer em objeto A, em objeto B. Nós temos que crer nisso, meus irmãos. Outro texto aqui que Paulo usa, ele diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Ou seja, em Cristo Jesus não há rituais de purificação, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se a gente comparar o animismo com a Bíblia Sagrada, eles são antagônicos. Um é oposto ao outro. Por quê? Porque no Evangelho não há misticismo. No Evangelho não há veneração de objetos.
Nós podemos citar que existem, no caso, as seitas neopentecostais que fazem a construção da Arca da Aliança, que usam água ungida, usam a roupa de fulano de tal ungida, usa a toalha de fulano de tal ungida, mas isso não tem amparo bíblico nenhum. Você vê que isso provém do quê? Do animismo. Eles colocam, digamos, poder em objetos, eles passam a crer em objetos como se aquele objeto emanasse algum tipo de poder, como nós vemos aqui. E aí, outro aspecto aqui, quando a gente parte para a questão de Cristo Jesus e do animismo, nós vemos aqui, ó, ele diz assim, o autor: em Jesus Cristo não há rituais de purificação, porque é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Está lá em 1 João 1,7. Então nós vemos que em Cristo Jesus é o sangue dele que nos purifica do pecado. Não é um objeto ou um ritual que nós vamos fazer que nos purifica. Nós temos a questão do batismo, mas o batismo é apenas a confirmação daquilo que já está no coração da pessoa que crê em Cristo Jesus. O batismo é apenas uma profissão pública de fé diante das pessoas ali, falando que a partir daquele momento você está exteriorizando o que já estava no seu coração. Entendeu? Eu posso dar um exemplo aqui: o ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Jesus disse, lá em Lucas 23, hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Outro elemento aqui, que nós podemos comparar aqui, as ordenanças de Jesus não podem servir de fetiches, rituais de purificação ou tabus. Móveis e utensílios de lugares reservados ao culto e adoração não podem servir de totens. Então nós vemos, irmãos, que tudo que há no culto público que nós participamos são apenas objetos. Eles não possuem poder nenhum. Nenhum. Nem a roupa que o pregador usa, nem o microfone que o pregador usa, nem a toalha que o pregador usa. Todas as coisas que existem no culto são apenas para glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para terminar aqui, quando eu e você nós vemos muito misticismo, quando eu e você nós vemos pessoas venerando mortos, quando eu e você nós vemos pessoas dizendo que tal objeto tem poder especial, tudo isso provém do animismo. Eu abordei esse tema aqui porque é um tema pouco falado aqui no Brasil. É mais os estudantes de apologética que entram nesse campo aí. E se você chegou nesse canal aí, nós estamos aqui para ajudar você, amém? E para terminar aqui eu quero ler um texto de Romanos, capítulo de número 1, o verso de número 25, ele diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então que você possa meditar nesse texto, porque tanto o animismo como outras demais religiões que tratam desses aspectos que nós abordamos aqui no vídeo, eles não levam isso para a glória de Deus, mas levam isso para a glória das criaturas que ali estão praticando aquilo. Que você, como servos de Deus, nós possamos nos aprofundar nesses temas, para que possamos ter elementos para pregar o evangelho para essas pessoas. E eu creio que na África, lá na Amazônia, nesses lugares mais longínquos, o que mais deve ter são pessoas animistas. Eu creio que o animismo é a religião predominante dos índios, das tribos que são esquecidas lá na Austrália, lá na Oceania. E essas pessoas, elas precisam ouvir o evangelho, meu irmão. Então fica aqui o meu agradecimento, você que ficou até o final do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos a cada dia propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Amém.